bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar 5 bandas que fizeram parte essencial na minha vida. 5, foi bem difícil escolher 5. Porque na verdade eu acho que cada banda e cada música, não tem assim, tipo, qual é a música da sua vida ou qual a sua banda favorita. Que eu acho que depende muito da fase que a gente tá vivendo, sabe? Tenho músicas que... Eu tenho uma música pra cada momento, na verdade. Tem músicas que eu lembro de provas que eu fiz. Tenho músicas que me lembram de viagem. Por exemplo, a música que eu sempre escuto quando eu vou pra Curitiba, e eu já tô dando spoiler de um dos assuntos que eu tô falando lá no Instagram sempre, né? É Rock You Like a Hurricane do Scorpions. Tanto que tem um link lá no Hard Rock chamado Hurricane, e eu sempre peço ele por causa dessa música. Então, imagina a fissura da pessoa por músicas. Mas eu não tenho uma banda, nem uma música, uma só específica da minha vida, porque cada momento demanda um tipo de música diferente, um balanço diferente, um ritmo diferente, enfim. Mas eu selecionei 5 que me lembram uma determinada fase da minha vida e que eu considero muito importante, e vem ano, vai ano, vem décadas, e eu não tiro da minha playlist. E tá bem variado até. Eu anotei pra não esquecer. Então imagina como tá a cabeça da pessoa hoje. A primeira é imbatível. Quando alguém me pergunta assim, tipo, qual foi a primeira banda que você ouviu na sua vida? Na verdade, foram 2 ao mesmo tempo, mas eu acho que essa se sobressaiu mais, que é o Creedence, que é o Creedence Clearwater Revival. Eu não sei se é essa a pronúncia certa, mas eu falo assim, tá? Ela é conhecida pela sigla, né, CCR, e eu postei uma foto deles esses dias no Instagram e eu descobri que muita gente gosta, e eu fiquei super feliz, porque eu acho uma banda maravilhosa. Eles têm essa pegada meio country, né, da música. Me lembra muito aqueles filmes meio western. Eu não sei se tá mesmo dentro desse contexto, mas me lembra muito isso. E a minha história com essa banda é que desde os 4 anos, assim, minha mãe sempre me fez tentar gostar de rock. Na verdade, tudo que eu escuto hoje é influência da minha mãe. E, nossa, tem algum vídeo nesse canal que eu não vou precisar falar da minha mãe? Será? Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer um bolão aqui? Mas tudo relacionado a isso foi ela que me ensinou a gostar. Então, muito obrigada, mãe, por ter me dado um gosto musical decente, tá? Mesmo que tenha que enfiar na minha cabeça várias vezes. E essa foi a primeira banda, e eu lembro que quando eu era pequena a gente fazia muito churrasco em casa, churrasco de 3 pessoas mesmo, eu, minha mãe e meu pai, e a gente sempre colocava o CD deles pra tocar, porque a gente gostava muito das músicas, e eu parei de ouvir um tempo, assim, né, porque, né, adolescente depois, mas eu lembro de todas as músicas, todas as letras, e depois eu voltei a ouvir e tal. Eu tenho até um vinil deles, eu não lembro se eu já mostrei em algum vídeo aqui, mas na minha vida, assim, se eu pudesse selecionar uma banda importante na minha vida inteira, eu acho que foi essa, porque foi meu primeiro contato com esse tipo de música, que eu gosto muito até hoje, e marcou minha história de verdade, uma infância muito feliz, assim, ouvindo o Creedence. E junto com ela foi o Guns N' Roses. Só que o Guns N' Roses, assim, não é muito fácil você falar com uma criança de 4 ou 5 anos que é normal uma música que começa com barulho de tiroteio, que a capa é um monte de caveira, essas coisas assim. Então, foi uma banda que eu comecei a gostar um pouquinho mais tarde, porque quando eu era pequena, tipo, menor, né, criança, eu não entendia o Guns N' Roses como eu entendia o Creedence. Mas é uma banda que foi muito importante pra mim. É uma banda que eu gosto muito até hoje. Eu sei que o pessoal agora meio que pegou um ranço de Guns N' Roses, eu nem entendi por quê. Porque eu acho que o Guns é uma banda extremamente importante, não só pro hard, mas assim, foi uma banda que se conceituou agora. Eu considero ela como um lado mais clássico, assim, né? Meio que um item obrigatório, pelo menos pra quem tá começando a gostar de rock, assim, mesmo que não fique nesse nicho do hard, eu acho importante conhecer, porque tem hinos do rock and roll que são do Guns N' Roses, né? Então, foi a segunda banda, na verdade, que tem uma parte muito importante na minha vida, né? Inclusive, quando eu quebrei meu braço, eu estava ouvindo Guns N' Roses. Então, assim, eu tenho boas e más lembranças da banda, né? Imagina só. Mas é uma banda que eu gosto muito, valorizo muito, e a minha primeira camiseta de banda quando eu tinha 13 anos foi do Guns N' Roses. Eu tenho ela até hoje porque serve, sabe por que serve? Porque eu não cresci, né? Então todas as roupas que eu tinha de banda naquela época, eu posso continuar usando tranquilamente. Eu engordei um pouquinho, mas a roupa ainda serve, tá?
A terceira banda, que eu considero a minha banda favorita, mas assim, eu não sei exatamente quando esse vídeo vai sair. Então pode ser que até lá o meu ranço por ela já esteja instalado de uma maneira que não dê mais pra tirar, tá bom? Mas eu sou apaixonada pelo Kiss, né? Não sou aquela fanzaça assim, de saber cada detalhe da banda, com discografia, com isso, que aquilo, não sei o que, não sei o que. Não, mas eu gosto muito da banda, porque eu acho que quando eu fiz uns 14 anos, que foi quando eu comecei a buscar música de forma independente pra mim, assim, tentando tirar um pouco do gosto exatamente do que a minha mãe ouvia e começar a trilhar o meu estilo de música, foi o Kiss que eu ouvi primeiro, assim, esse lado meio glam, sabe, das maquiagens, assim, desse glamour mesmo do rock and roll, foi com o Kiss. Óbvio que tem os hinos deles também, essas coisas mais clássicas, né? Mas eu acho que é uma banda que persistiu muito ao tempo, assim, e ela já era uma banda muito à frente do seu tempo pela caracterização, e eu acho que não importa o quanto tempo passe, você sempre vai saber quem é o Kiss, como é a banda, justamente por esse, não só pela maquiagem, tá, que eu tô falando, mas assim, eles têm um jeito específico de tocar. Lembra um pouco a questão do AC/DC, assim, você escuta uma música do AC/DC, você sabe que é deles, entendeu? Eu acho que o Kiss tem muito disso, ele trilhou uma história muito dentro do que eles queriam, não ficou mudando de estilo. Porque, por exemplo, na minha cabeça, o Guns N' Roses, eles tiveram duas fases. A fase glam, né, que foi até mais ou menos ali, assim, eu ainda vejo Welcome to the Jungle como uma coisa glam, mas, e teve aquela fase meio hardzinho, sabe? Então, pra mim, eu vejo nesses dois estilos e isso fica bem presente em como é que Axl se vestia e agia também. O Kiss, não, eles sempre foram daquele jeito, eles sempre vão ser daquele jeito. Teve a fase com e sem maquiagem, né, do Kiss, mas mesmo assim a sonoridade da banda sempre foi bem semelhante. Eles sempre tiveram uma linha muito tênue do que eles queriam fazer. E eu gosto muito do Kiss por conta disso, e referente ao meu ranço, foi justamente pela questão do show, né? Porque eu nunca inventei de nenhum show na minha vida. Quando eu invento, vem uma pandemia mundial. Uma pandemia tem que ser mundial, né, Agatha? Então já vamos mais português aí. Mas imagina o ódio que a pessoa sente. Inclusive, foi o que eu falei, né? Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu até conversei, tentei buscar uma informação. Eu acho que o que me irritou muito mais dessa história do Kiss, durante esse processo de remarcação de show e tal, foi a falta de informação, né? Porque eu entendo assim, uma banda, independente se ela só faz o som e tem milhões de pessoas atrás naquela produção, ela tem como obrigação, né? Ela se pronunciar e falar alguma coisa, nem que seja, gente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas fala alguma coisa. Eu acho que isso tem que vir da banda também, não só da assessoria e nem só da produtora, ainda mais por se tratar de uma situação mundial, né? Então eu realmente pegaria um pouquinho de ranço do Kiss por conta disso, mas eu acho que odiar 100% a banda eu nunca vou conseguir. E foi a partir mais ou menos dessa época, com meus 14 anos e tal, que eu comecei a gostar de glam por conta própria, né, desse tipo de música, que aí entra em outra banda, que é o Crash Diet. O Crash Diet, na verdade, eu descobri eles entre mais ou menos, na mesma fase que eu comecei a ouvir Motley e outras bandas parecidas com isso, aí eu comecei a ouvir outras bandas da mesma época do Crash Diet, que era tipo Reckless Love, enfim. Só que o que eu gostei muito de ouvir Crash Diet e escuto até hoje? Eu tenho um pouco menos de paciência, mas amo da mesma maneira. Porque o Crash Diet é uma banda de muita qualidade, mas ela é mais recente do que essas bandas que eu citei anteriormente, né? E hoje em dia, eu vou falar isso em outro vídeo também, que provavelmente vai sair depois desse, que a gente está numa fase muito complicada de ídolos do rock and roll. E ter essas referências mais recentes da música, eu acho extremamente importante, né? E o Crash Diet na minha vida foi isso. Também descobri com uns 14, 15 anos. E, na verdade, essa fase foi uma grande descoberta musical. Agora eu tô mais preguiçosa pra isso, eu não vou mentir, não. Mas eu tinha mais tempo, né? Tinha pessoas que indicavam pra mim também. Então, continuei nessa linha do glam, mas mais recente. E como na época eu já tinha o blog, já entrevistava bandas da cena underground, foi muito importante para mim ter essa referência nacional e internacional de coisas recentes que manteriam o meu estilo, manteriam o meu jeito de pensar referente à música
e que seria uma coisa boa de eu entender que a música não tava morrendo, como todo mundo já dizia pra mim, né? E a última banda, eu deixei ela por último porque ela é totalmente diferente de todas as outras que eu falei antes, mas é o Nirvana. Foi meu primeiro CD mesmo, CD de banda, foi do Nirvana. E eu gosto muito deles porque eu acho que é a primeira banda que eu entrei mesmo na história, assim, de ficar desesperada e procurar informações e detalhes, e eu sabia, e eu buscava, porque tem aquela fase do roqueiro trevozinho, quando ele começa a ouvir rock, que ele quer saber cada detalhe, ele quer ser a Wikipédia da banda, né? E no meu caso o Nirvana foi isso, mas eu acho que eu me envolvi muito emocionalmente por conta desse negócio do Kurt e tal, mas foi uma banda assim que eu ouvia as músicas, eu chegava do colégio na época, eu colocava o CD pra tocar e eu ouvia. E era uma coisa assim extremamente repetitiva, mas eu amava, ainda continuo amando. E acho que foi uma banda que, mesmo que muito controversa na questão de estilo, né, que quebrou um paradigma muito grande do que vinha nos anos 70, 80, até o final, assim, até o início, na verdade, da década de 90. E o Nirvana veio com aquela vibe meio fúnebre, assim, meio bad mesmo, que eu já falei num outro vídeo de bandas que vocês odeiam. Então, eu acho que ele, assim, realmente quebrou tudo que eu tinha aprendido de música, tudo que eu gostava de estilo e me trouxe essa outra vibe. E me mostrou também que eu não sou obrigada a gostar de um estilo só dentro do rock, ou até mesmo dentro da música, como eu falei, eu escuto MPB, eu escuto jazz, eu escuto várias coisas naquele entorno. Então o Nirvana me mostrou, comparado às outras bandas, que eu não era obrigada a gostar somente de glam, somente de hard, somente de country, que eu podia sim navegar entre outros subgêneros da música e não ter um estilo totalmente caracterizado, igual eu via os caras tendo na época, ou as meninas tendo na época, que eu podia sim criar minha própria playlist, meu próprio estilo, e ser isso aqui, ó, que eu sou hoje, e falar um pouco de tudo, tá bom? Então essas foram as 5 bandas, eu tô olhando aqui a minha colinha, gente, por isso que eu fico olhando pra baixo o tempo todo. Essas foram as minhas 5 bandas que participaram de momentos muito importantes da minha vida. Lista aqui pra mim quais são as 5 bandas que também são importantes pra você, tá bom? E me conta aí se tem algum gênero que você nunca ouviu ou que ouviu e não gostou, tá bom? Pra gente também alimentando os assuntos dos próximos vídeos, tá? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, toca o sininho, deixa um coração aí pra mim nos comentários. Também eu sempre travo nessa frase, né? Deixa um coração pra mim nos comentários. É isso aí, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!